Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê um like caso goste do conteúdo. Ou dislike, comentem, interajam. É um prazer falar com os senhores, né? Muitos que me assistem não são meus inscritos, por favor, botão de inscrever-se. Sininho para receber as notificações. E é um prazer falar com os senhores, respondendo perguntas, comentários e tal. É interessante isso aí, né? Um feedback. Bom, alguns assuntos hoje, domingo, dia 7 de janeiro, né? Notadamente, vou deixar para falar a partir de amanhã a questão da representação, dos jogadores, né? O Ramon Dias deve ter na cabeça já um esqueleto para titular, né? Léo Jardim no gol, zaga, fatalmente Medel e Maicon agora no começo, Léo ficou um pouco desprestigiado, Paulo Henrique acabou jogando, né? Inclusive fazendo aquele cruzamento fatídico para o gol do Serginho contra o Bragantino, que nos livrou da segundona. Piton, acho que não vai ter muita mudança aí. Zé Gabriel, né? E se ele mantiver o esquema de 4-3-3, Paulinho e Praxedes, sendo que Praxedes ainda não se apresentou, que está em fase de fechamento aí do empréstimo, né? Então seria Marlon, o Paulinho, Jair, Paulinho, né? Se for o esquema 4-3-3, e na frente aí Rossi, Verrete e outro pela esquerda, fatalmente Eric Marcos, já que o PEC está sendo negociado, né? Bom, vamos falar do PEC mais para frente, não agora, né? Então é isso aí, agora aguardar a partir de amanhã, segunda-feira, notícias, né? E os desdobramentos da apresentação do Vasco, dos jogadores sendo apresentados, né? E time titular, esquema tático, mas acho que ele vai continuar aí no 4-3-3. Bom, Copinha, Vasco e Macapá, 1-1, um empate frustrante aí pro Vasco, né? Que a gente tem uma base muito boa. A base do boa é Vasco. A base do Vasco é muito boa. A gente vem aí conquistando títulos, chegando nas finais, né? E entregando para o profissional belos jogadores, né? Esse empate aí é frustrante, né? Palmeiras goleou e todos os grandes venceram, né? Então o Vasco tem que começar aí a ficar mais esperto. Mas também teve teve uma copinha aí que o Vasco dava de 7, dava de 5, dava de 4 e não ganhou. Então não adianta, o negócio é ter consistência e crescer, né? Já que é uma competição pequena de mata-mata, não pode vacilar. Bom, Gramado de São Januário, né? Outro dia vendo aqui uns vídeos com um amigo, um lance emblemático, né? O Edilson ainda pelo Palmeiras carregando a bola desde o campo dele até o campo do Corinthians, foi Palmeiras e Corinthians, e a dificuldade para dominar a bola era terrível, porque a bola batia, ia para frente, batia, subia, o gramado era tudo menos reto, menos liso, né? E hoje em dia não tem mais esse problema, né? Edilson não era só um craque, era um malabarista, porque conduzia a bola daquele esquema, daquele jogo que eu vi lá, o gramado com areia, tinha tudo, menos grama e gramado liso, né? E agora, notícia aí que o Vasco ajeitou o seu gramado, né? Eu nunca esqueço aqui, que eu vi uma informação que o cara disse o seguinte, um especialista em gramado: olha, se não pegar sol no gramado não adianta, bota sintético. Então, tem Maracanã notadamente não pega mais sol como pegava antigamente, então fica aí muito ruim você trabalhar com gramado em péssimas condições. Mas o Vasco vem acertando aí, né, o seu gramado, e espero que a gente faça mais jogos no Maracanã até para poder salvaguardar o nosso gramado, né? E friso aqui, vamos aí tentar ganhar a licitação, né? Poderiam jogar todos, se colocassem sintético lá, é um ponto interessante. Coloca sintético no Maracanã que todo mundo joga, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo não, que tem um estádio para 40 mil, sendo que o Vasco, 40 mil é pouco, né? 40 mil é muito pouco. Eu acho que o Vasco, em tese, bota 60 mil, 70 mil, 80 mil por jogo. É só você ver o seguinte, soltava um jogo aí, Vasco e não sei o quê, em 2 horas, 22 mil ingressos, 20 mil ingressos eram vendidos em 2 horas. Então não tem como a torcida do Vasco
ficar condicionada apenas a São Januário. Inclusive, se não aumentar, vai ficar um elefante branco, que a torcida do Vasco vem crescendo, mesmo no sofrimento, vem crescendo, é uma coisa assim inexplicável, né? A gente vem perdendo e a torcida vem crescendo, isso aí é família, é ídolo, né? E a gente tem que pensar em jogar em estádios para públicos maiores, né? E inclusive o seguinte, a garotada do Vasco, né? A meninada, né? Peck, Figueiredo, mais Peck, né? Figueiredo andou um tempo em alta, quando ele fez aquele gol lá contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, na Série B, salvo engano. E aí, Série B. E aí depois entrou no ostracismo e ficou o Peck. Então a garotada gosta do Peck. Então a garotada tem que ter um ídolo jovem para que torcedores se mantenham como apaixonados pelo Vasco, etc. Porque torcida é parentada, né? E alguma coisa que o time dê. Ídolo, título, né? E a gente não está dando título. Melhor, o Vasco está dando título para a torcida. Então tem que dar pelo menos ídolo, né? Bom, seguindo aqui, eu não me canso de falar mal, eu não me canso de falar como o Edmundo foi meu ídolo dentro de campo, né? Depois do Roberto, Edmundo, mas fora de campo é claudicante, só fala besteira, mais uma asneira aí, e uma inverdade do senhor Edmundo, acho que é Farias, né? Ele foi ao podcast do Flow, né? E disse que a 777 enganou a torcida. Ponto. Não vou entrar no mérito do que ele falou que a torcida que a 777 teria enganado a torcida. Não vou entrar nesse mérito. Só pega isso. O Edmundo falou que a 777 enganou a torcida. Ponto. Não vou entrar em mérito qual foi o engano cometido. Mas só vou falar uma coisa. Lá atrás, quando o Botafogo virou SAF antes do que o Vasco, ele participou de vários programas, né? Não tinha ainda o seu canal, Mundo Ed, salvo engano não tinha ainda, se tinha estava muito embrionário, muito incipiente, e participou de vários programas onde ele falava o seguinte: não, as SAFs são o caminho, tem que virar SAF, não sei o que, blá blá blá. Então não importa agora falar mal ou falar bem da 777, né? Para falar bem quando o Vasco não caiu, para falar mal quando o Vasco não ganha título, para ganhar like, mas o importante é, se ele, Edmundo, defendeu que a SAF era o caminho, né? E outra coisa, são dois projetos. Primeiro projeto, podemos vender para a SAF? Primeira votação. Depois, podemos vender para a 777? Então Edmundo foi a favor de SAF. Ele não pode se insurgir contra a SAF, ele foi a favor de SAF. Fluminense está aí, ferrado, ganhando título, sem SAF. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco, com um mundo de torcedores, teria que ter virado SAF? Não sei, mas sem entrar no mérito, o ponto aqui é o seguinte: senhor Edmundo não pode agora falar mal da 777 e falar mal de SAF, porque o senhor foi a favor desse projeto, foi a favor desse peculiar. Por quê? Os caras não estão aí para título. Título é consequência, não é o escopo dos caras. E eu falei aqui, em dezembro, novembro, que eles iam fazer dinheiro. Tá aí, estão vendendo o PEC para fazer dinheiro. Estão emprestando o Figueiredo para fazer dinheiro. E vai rodar. Venderam o Andrei Santos, vai rodar. E vai rodar. Eles pegaram ativos do Vasco, estão vendendo, PEC e companhia, patrocínio, televisão, bilheteria. Então é fácil, né? Eles chegaram aqui com 10 centavos e compraram o Vasco, né? O Salgado e companhia entregando o ouro, né? O Salgado parte para pegar o que ele tinha emprestado ao Vasco, né? Mas isso aí é uma outra história que eu não vou entrar nesse mérito não, né? Para fechar aqui, Vasco está sem a Pixibet na camisa como patrocinadora. Vamos ver aí quem vai entrar no lugar da Pixibet para ser a master do Vasco. Vasco e Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.